Oi, oi, me chamo de Cacau e hoje finalmente eu vou ensinar vocês a desenhar no meu estilo. Sim, esse vídeo que muita gente pediu, inclusive eu mesmo pedindo pra postar logo porque eu sou enrolada, vai finalmente sair. E detalhe, eu fiz esses desenhos em live, então eu trouxe alguns clipes pra vocês verem eu sofrendo enquanto criava isso em tempo real com vocês. Então se preparem pra ver caos, concentração e momentos que eu me arrependi de cada traço que eu fiz. Mas no final deu certo. Então pega seu caderninho ou seu celular que eu vou te ensinar esse estilo que eu nem sei explicar direito. Primeiro, para começar, eu tenho que saber quem que eu vou usar, então na janela de referência eu coloco o personagem, que nesse caso eu resolvi fazer a Junko Enoshima de Danganronpa. E junto dele eu coloco a pose que eu quero usar. Então eu coloco tudo ali no cantinho para poder usar como de referência para poder fazer o desenho. Apenas lembrando que o formato da tela eu coloco 1:1, que já é um protótipo base que vem no Ibis Paint. E o Ibis Paint que eu tô usando, ele é grátis, então eu não tenho acesso aos pincéis tunados. Mas é só acabar vendo um vídeo que você libera todos eles. Para fazer o rascunho eu acabo utilizando o mesmo pincel que eu uso para pintar, mas também dá para usar qualquer um desses. E eu também vou liberar o QR Code dele, que tá aí na tela. Mas agora, realmente começando, eu não costumo fazer sketch ou rascunho muito detalhado, porque eu acho que perde muito tempo fazendo isso. E eu acabo usando meus conceitos de anatomia que eu sei. Então eu só vou juntando tudo e se ficar do jeito que eu quero, eu deixo. Mas eu não recomendo vocês fazerem isso, eu só faço porque eu sou preguiçosa e eu já tenho um bom tempo desenhando, então eu só vou seguindo minhas intuições. Depois que eu termino no rascunho, eu troco para caneta de feltro macia e eu começo a fazer a line art. Então eu só vou contornando aquilo que eu faço. No tipo que rascunho que eu faço não tem um personagem, então eu só vou fazendo com o que eu vejo na referência. E para ter um destaque melhor para a line art, eu acabo fazendo algumas linhas mais grossas e outras mais finas. E eu também vou apagando com a borracha, para também fazer do mesmo efeito. Essa parte é uma das mais complicadas, mais do que ficar renderizando, porque eu tenho que saber o que eu tô fazendo naquela hora, porque eu só tenho um sketch, eu não tenho o personagem lá feito. Então eu vou imaginando e colocando camadas para ser mais fácil de apagar ou tentar mudar algo que deu errado. E novamente, façam um rascunho bonitinho, tá? Não façam o que nem eu tô fazendo agora. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. É porque eu acordei 5 horas, tá? Então é só a invenção do capitalismo. O dedo gordo. Pra fazer a line art, eu não acho muito legal fazer deitado, mas eu tive que fazer deitado pra ficar no encaixe da live. Então eu faço em pé e eu não uso nenhum tipo de caneta digital, eu uso o dedo mesmo. Pra fazer o nariz eu acabo fazendo esse pequeno triângulo, que às vezes eu deixo mais detalhado, às vezes não. Mas essa parte triangular, ela acaba sendo a sombra que o nariz forma. Para os olhos, muita gente fala que tem que fazer intercalando, só que eu faço um de cada vez. E para poder fazer os cílios, eu acabo utilizando o preenchimento em laço, que você acaba ganhando apertando nas canetas especiais que tem na opção. E minha marca registrada nos olhos é fazer essas pálpebras bem chamativas em cima e embaixo. A boca eu só faço um traço normal, sem ter aquele negócio de textura de lábios, porque eu acho que eu não sei fazer isso. Mas eu também deixo uma parte para dizer que ela pelo menos tem um pouquinho. Mas isso vai ser mais importante na hora da pintura, então não se peguem a isso. Vou fazer o olho dela fechado porque eu tô com preguiça de desenhar. Dependendo de como o personagem é, eu também gosto de deixar os cílios com a cor do cabelo dele. Mas nesse caso eu não deixei porque eu quero fazer uma iluminação mais tarde. Eu não sei que história que eu tenho começar, porque eu tenho várias, muitas. Ai, eu odeio fazer sobrancelha. O cabelo eu acabo fazendo em uma camada separada da cara, então eu só vou apagando por cima e eu não deixo as sobrancelhas sobrepõem a franja. Além disso, eu continuo usando a mesma técnica de anteriormente, que é utilizando a borracha para apagar excesso de tinta. Terminando a line art e colocando as cores bases, eu acabo juntando tudo e adicionando uma camada e também cortando.
e com o efeito de multiplicar, eu coloco uma cor base, normalmente de uma cor oposta ou semelhante, mas de tons mais escuros, para poder fazer as sombras. Com todo o desenho selecionado, eu vou no laço e vou colocando áreas que eu quero que fiquem mais claras. Então isso vai ter que rever de onde está vindo a luz do seu background ou do local onde o personagem tá, só para ficar mais fácil de poder saber. Como eu acabo nunca fazendo um background, eu faço a luz vir de cima, então as partes de baixo acabam ficando mais escuras. Quando eu termino de selecionar tudo, eu vou na borracha e escolho o aerográfico trapezoide 60%. Com isso eu diminuo um pouco a opacidade para não fazer tudo de uma vez e eu vou apagando as partes até elas ficarem um tom bem clarinho, mas não igual ao tom original. Agora com o laço novamente seleciona toda a face da personagem. Então com isso você apaga a parte de baixo, fazendo uma sombra vindo de cima, já que faria sentido com o cabelo. E depois disso você vai novamente no especial e escolhe a borracha laço e vai apagando as partes que já estavam claras e fazendo elas ficarem mais claras ainda, dando um terceiro tom de luminosidade. E depois que você termina de fazer isso tudo, você junta a camada de multiplicar com a original e usa o primeiro pincel que eu mostrei, que eu usei para fazer, a Soft Line Art. E com esse pincel você pega a cor que tá no meio dos 3 meios de cores e você pega e usa para esfumar, fazendo uma mesclagem das cores e deixando nesse tom mais homogêneo. Para mim essa é a parte mais satisfatória e relaxante, já que de agora em diante você vai usar esse pincel para tudo, então continua fazendo isso no desenho inteiro. Agora indo pra cara, eu gosto de colocar um blush bem vermelho na personagem. E se ele tiver num tom muito avermelhado, eu acabo pegando a cor entre o meio e faço esfumando na pele. Eu também acabo escurecendo o tom da pele para poder fazer as sombras e coloco debaixo das pálpebras e também debaixo do cabelo. E com esse mesmo tom eu acabo colocando na parte triangular do nariz, debaixo do lábio e no pescoço. Com o mesmo tom do blush eu coloco no nariz e também no lábio para dar aquele tom mais rosado. Com os olhos eu faço algo mais simples, eu coloco um tom mais escuro na parte de cima e também um tom da própria cor do olho mais claro na parte de baixo. Além disso, para dar um novo contraste, eu pego a cor oposta do olho e também coloco em um tom mais pequeno embaixo para ficar uma luminosação. E eu quase morro sem fôlego para tentar falar essa frase inteira. Agora com mais uma camada e um filtro de adicionar amarelo, eu gosto de fazer as iluminações. E como eu falei antes, a luz vai estar vindo de cima, então eu vou colocar nas partes de cima da personagem e na parte de baixo eu vou deixar com um pouco de destaque. Depois que finaliza ela, eu mesclo as camadas e vou passando por cima para deixar mais esfumado. Nas dobrinhas da roupa eu gosto de fazer em tons triangulares e eu só vou fazendo do jeito que eu acho melhor, pra falar a verdade. E por algum motivo nessa hora o chat ficou falando sobre a Revolução das Ratoeiras. Agora eu uno. Viva lá a revolução! O que tá acontecendo? Pare de falar essas coisas no chat. Meu Deus! Aí depois eu passo mais uma camada disso. Baixa tirania da Cacau. Com o desenho praticamente já feito, eu coloco alguns filtros de cores para deixar o desenho em um tom mais legal. Eu gosto de usar saturação e colocar da mesma cor, só que um pouco mais clara. E também de colocar algo entre diferença e exclusão, que dá tipo o mesmo tom de TV antiga. Nessa hora vocês podem fazer o que quiser, brinquem com as cores, que provavelmente vai dar bom, ok? Para os toques finais eu ainda mexo na line art. Eu coloco algumas iluminações totalmente brancas e também coloco o mesmo tom da pele no olho para deixar mais claro. Essa parte vai ser difícil de explicar, mas eu vou tentar. Vocês acabam apertando em lock para poder apenas desenhar na line art e vocês vão colocando tons mais escuros na parte de dentro do desenho, não na parte de fora, tipo contorno.
E para finalizar o desenho, eu faço meu incrível background, que é o quadradinho com a cor complementar ou a cor permanecida no personagem. E na opção de filtros, eu uso o contorno branco, além de colocar a minha marca d'água. E só para não finalizar dessa forma, eu copio o desenho e colo. E a parte de baixo eu aumento e coloco o filtro de pixelizar. E também depois abaixo a opacidade. E para terminar, esse foi o resultado final. E foi isso. Até que foi um vídeo longuinho. Eu não sei se eu ensinei direito, se vocês aprenderam, mas esse é o tutorial de como eu faço no meu estilo. Obrigado a todo mundo que tava na live, me entretendo enquanto eu fazia isso. E é muito bom ter alguém pra conversar enquanto tá desenhando. Quem não viu e tiver curioso, pode passar. Às vezes eu vou estar em live, eu só não tenho dias exatos que eu vou estar, mas eu vou estar fazendo live. Obrigado pra quem assistiu até aqui. As minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. E até um próximo vídeo, eu acho.